Bom, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus. A nossa responsabilidade hoje é Efésios capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu espero que você não durma, né? E o meu papel aqui está para dizer que a igreja é resgatada para servir, no capítulo 2 de Efésios. Então, enquanto você abre, eu vou dar um oi para minha esposa, porque ela está fazendo hoje aniversário, né? Então, eu quero dar um oi para ela, tá joia? Bem, amo você, feliz aniversário. E ela me escreveu um texto, porque eu falei que é a última vez que eu a deixo no aniversário. E ela escreveu para mim da seguinte forma: o maior presente é saber que o meu marido, no dia do meu aniversário, está pregando a palavra de Deus. Sensacional. Então vamos lá, vamos ler o texto. Se você não tem a Bíblia, ligue o seu celular. Se você tem a Bíblia, desligue o seu celular. Tá bom? E se ele tocar, você só atende se for Deus. Tá já? Então diz assim a Bíblia, capítulo 2 de Efésios, do verso 1 em diante, vai dizer da seguinte forma: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mão humana, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parte da separação, a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus para intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também para os que estavam perto. Porque ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus
no Espírito. Amém? Joia. Esse é o texto. Então, eu pus um subtítulo nesse capítulo, da tragédia à esperança. E esse livro, essa carta está sendo escrita por Paulo. Para mim, ela está sendo escrita na prisão. E é uma carta da prisão. E Paulo aqui, alguns dizem que não foi Paulo que escreveu, porque a introdução da carta é diferente de outras cartas. Porque essa carta, ele não começa dizendo aos santos que estão em Éfeso. Ou ele não começa falando à igreja que está em Éfeso. Então ele começa totalmente diferente a carta, apesar de ter a introdução falando a respeito graça e paz, que é da parte de Deus, que é a forma que Paulo começa. Então alguns dizem que poderia ter sido até uma outra pessoa que pôde escrever a carta enquanto Paulo estava na prisão, porque isso era comum no primeiro século, uma pessoa escrever com o nome da outra. E aí a gente poderia dividir, a intenção de dividir o texto, e para que a gente possa ter melhor compreensão, a gente poderia dividir de várias formas. Mas eu dividi da seguinte forma: a desesperança do pecado, do capítulo 2, do verso 1 ao 12, a alegria da reconciliação com Deus, do capítulo 2, do 13 ao 18, e a consagração de pertencer a Deus, no capítulo 19 até o 22. Então, é uma divisão para que pelo menos você tenha um outro parágrafo predicado, se você assim o quiser. Mas nós vamos caminhar para uma outra coisa, como a igreja é resgatada para servir. Eu queria falar qual é o objetivo de ser resgatado e como a igreja ela tem que ter algumas atitudes para ela começar a servir. Então, quais são as atitudes de uma igreja que foi resgatada para poder servir? Então, é isso que eu gostaria de tirar desse texto, né? Quais são as características que a igreja precisa ter? Então, aqui nesse texto, Paulo ele começa falando dos nossos pecados, do desespero humano sem ter Deus, abandonados no mundo, pessoas desumanas no mundo. E aí Paulo diz que nós fomos vivificados com Ele, e nós fomos tirados do pecado, e agora nós sentamos à destra de Jesus, nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo aqui, ele não está querendo afirmar da culpa do homem, mas ele está querendo afirmar a misericórdia de Deus, que é muito maior do que qualquer pecado que possa acontecer na face da terra. Então o que eu quero dizer nessa manhã, nessa noite, é uma igreja que ela é resgatada para servir. Ela precisa entender que ela nasceu não para culpar, mas para ter misericórdia. A culpa é simplesmente uma ação religiosa, e a misericórdia é uma ação do Evangelho. Não existe na relação do Evangelho e no Novo Testamento a questão de que Deus não pode tirar a culpa de ninguém. Porque mesmo João Batista, quando olhou para Jesus nos Evangelhos, e Jesus estava passando, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a única palavra no Evangelho e no Novo Testamento todo que é uma afirmação que tira o pecado do mundo. Não tem outra afirmação a não ser essa, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo. E por que ele tira o pecado do mundo? É porque ele não veio para culpar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E se ele veio para salvar, e isso está escrito em João capítulo 3, 16, 17, vai dizer da seguinte forma, que ele veio para salvar e não para condenar. Então, se ele não veio para condenar, a igreja não tem o direito de condenar ninguém. Porque quando nós culpamos alguém, nós estamos agindo com a nossa religião. E Jesus, o Evangelho, o Novo Testamento vai falar que a igreja precisa estar do lado dos culpados, porque quem culpa é a religião, e quem usa de misericórdia é o Evangelho.
Jesus sempre está do lado daqueles que já estão culpados. Jesus sempre está do lado daqueles que já foram abandonados pela sociedade, abandonados pela religião. Eu prefiro acreditar num evangelho onde uma prostituta pode ser perdoada apesar da religião querer apedrejá-la. E ela estava do lado de Jesus, uma adúltera, que talvez seja a questão mais grave hoje numa região machista do Brasil, é perdoar uma mulher que adulterou. E aqui a gente pode ver que os religiosos estavam com as pedras na mão, os religiosos estavam prontos para apedrejar essa mulher que estava do lado, e Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não está querendo dizer que você não poderia tirar a pedra, ou que os fariseus não poderiam tirar a pedra. Ele simplesmente estava igualando todo mundo ao pecado, como Paulo fala. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa questão faz-me pensar que eu estou igual a ela. Eu não sou diferente dela. Nós pecamos todos os dias. E a Bíblia ainda diz que aquele que não peca se faz mentiroso. Então, por ser mentiroso, você já pecou, mano. E se tu pecou, você não pode culpar ninguém. Então Jesus, ele olha para a mulher e diz da seguinte forma: ele preferiu. Quem te culpou? Ninguém. Se ninguém te culpou, nem eu. Vai e não peques mais. Não houve nenhuma atitude, nenhuma retratação, não houve nenhuma formulação de colocar pessoas na frente dos discípulos. Fala, está vendo, é culpada, tem que excluir, tem que abandonar, não pode visitar, está em pecado, porque se visitar eu vou tirar a graça de Deus. Todas essas afirmações são religiosas, mas a afirmação de Jesus é só: nem eu te culpo, por isso vai e não peques mais. Então eu prefiro acreditar num evangelho que é de perdoar, eu prefiro acreditar num evangelho que é de não condenação, para que as pessoas possam ter possibilidade de vida. Porque quando nós culpamos, nós oprimimos as pessoas, nós achamos que ela é pior do que a gente. Quando nós culpamos uma pessoa, nós estamos culpando porque nós nos achamos mais santos do que ela. E a Bíblia diz que quem nos vivificou foi Cristo, e não foi mais ninguém. E Cristo andando pelo Israel todo, ele passa na casa de Zaqueu, Zaqueu em cima da árvore, ele vai falar: um homem condenado pela sociedade, hoje me faz poder dormir na sua casa, poder comer com você. E ele entra na casa dos condenados, dos culpados. Então o evangelho não é um evangelho para aqueles que se dizem santos, mas o evangelho é para aqueles que se dizem e que se sentem culpados. O evangelho não é para os santos, mas são para os doentes. Então o evangelho não são para os santos, mas são para os culpados. E quantos que estão aqui que não têm culpa nenhuma? Jesus, ele veio tirar a culpa e não assumir e devolver a culpa para você. Porque a culpa é simplesmente um sinal de falta de responsabilidade. Porque nós não queremos assumir a responsabilidade de cuidar do culpado, por isso nós culpamos. Porque nós não queremos envolvimento com aquele que está culpado, ou seja, o pecador, aquele que está longe. Mas Jesus te enviou para onde? Não foi para o mundo? O mundo tem o quê? Pecadores. Não tem outras condições, o mundo tem pecadores. Então aqui, nesse texto que Paulo está querendo dizer, do verso 1 até o verso 12, ele está querendo mostrar que Jesus, ele veio perdoar, ele veio tirar a culpa. E tanto é, meus irmãos, que lá na cruz do Calvário, Jesus, ele poderia culpar a todos. E lá em Lucas capítulo 23, verso 33, vai dizer que Jesus está pendurado na cruz do Calvário, e ele olha para o seu pai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Está o papel de Cristo em todo o evangelho, mostrando que ele veio para perdoar e não para culpar. Ele estava recebendo a violência de toda a sociedade, ele estava recebendo a violência do mundo todo na cruz do Calvário. Um justo por injustos sendo morto na cruz,
a pior morte que pode existir. E Jesus, ele não fala mais nada a não ser: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se as pessoas levam a culpa delas, é porque elas ainda não entenderam o Evangelho, elas não entenderam a pessoa de Jesus, e por não entender a pessoa de Jesus, ela precisa ser perdoada. Então aqueles que não sabem o que fazem, precisam do perdão, e aqueles que sabem o que estão fazendo, precisam estar crucificados em Cristo Jesus, porque essa é a forma de receber o novo Espírito, ou estar cheio do Espírito Santo. Nós só podemos receber o Espírito Santo, está cheio dele, quando estamos crucificados em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo são aqueles que estão passíveis de perdoar sempre e dar uma nova chance sempre para a pessoa. A Bíblia tem muito claro aqui que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e por causa desse mais de Deus, porque foi o mais que nos vivificou, quando nós estávamos mortos, ele nos reviveu, ele nos trouxe para perto, e ainda mais, ele nos colocou assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso significa que Paulo tem uma dimensão muito maior, muito mais ampla do que nós, porque aqueles que vivem na terra já estão assentados com ele. Então todas as atitudes que nós temos que ter na terra são atitudes que tem que ter no céu. É isso que nós temos que falar. E todas as atitudes do céu precisam descer para a terra, porque é isso que Paulo está falando. Quem mora no céu, ou quem está sentado no céu com Jesus, precisa ter atitudes do céu aqui na terra. E lá no céu não existe culpa, e se não existe culpa, nós não podemos culpar ninguém do pecado. Nós precisamos perdoar. Eu não estou falando aqui que a gente precisa não valorizar o pecado de ninguém. Agora nós podemos fazer o que nós queremos, somos livres, porque o Macarrão disse que agora a gente pode pecar o quanto a gente quiser, porque Deus vai perdoar. Não estou falando isso. Eu estou falando que Paulo aqui, ele está valorizando a misericórdia de Deus. O Evangelho valoriza a misericórdia de Jesus. Ele não valoriza a culpa, porque quem culpa é o diabo. Todos nós sabemos. É o inimigo das nossas almas. Além da religião, o diabo é que nos culpa. Jesus, ele nunca vem para nos culpar. Ele vem para nos levantar, erguer e perdoar. É isso que ele faz no Evangelho. E Paulo, aprendendo isso, eu falei assim: mas Deus, pela sua grande misericórdia, nos vivificou e nos colocou assentado entre Jesus nas regiões celestiais. E isso faz uma diferença tremenda. Eu não sei qual é o time aqui piorzinho de Águas Claras. Qual é o time piorzinho aqui? Vocês também são esmeraldinos? Porque esmeraldino é meio ruim, né? Então os esmeraldinos, eles não vão entender o negócio que eu estou falando, nem os corintianos. Por quê? Porque eu estou dizendo de uma chave hermenêutica para entender o Novo Testamento. O Novo Testamento só pode ser entendido com a oração de Jesus do Pai Nosso: seja feita a sua vontade aqui na terra como é feito lá no céu. Por isso que Paulo leva todos aqueles que encontraram a Deus para o céu, porque todas as atitudes que vão estar no céu precisam estar aqui na terra. Então a chave interpretativa, ou para aqueles que acham que são acadêmicos, a chave hermenêutica para entender o Novo Testamento é entender que tudo que tem no céu precisa ter na terra. E é isso que Paulo está querendo dizer: lá no céu não existe culpa. Se não existe culpa lá, aqui também não pode ter. No meio do povo de Deus não pode existir pessoas que vão indicar ou apontar o dedo para a culpa dos outros, mas nós vamos assumir a culpa junto. Por isso que Paulo lá em Gálatas 6 vai falando: carregai as vossas culpas ou suas cargas uns dos outros. E depois Tiago vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis sarados. Nós precisamos de cura dessa culpa que nós estamos carregando sempre, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo evangélicos. Se você ainda tem culpa, é porque você não entendeu a pessoa de Jesus. E se você não entendeu a pessoa de Jesus, você precisa receber o perdão de Deus hoje. É isso que nós viemos aqui para dizer.
que missões se faz não tendo atitudes de culpar, mas tendo atitudes de misericórdia, porque vai trazer vida. E eu não preciso definir misericórdia, mas gostaria de definir misericórdia como o desejo de Deus de dar continuidade na sua vida. O desejo de Deus de dar continuidade na vida de todo o mundo, porque Jesus veio salvar todo o mundo. Então, e eu não estou falando aqui que todo mundo vai ser salvo, universalismo, eu estou falando da universalidade do Evangelho, que é perdoar todo o pecado. Essa é a universalidade da graça de Deus e do Evangelho, perdoar todo o pecado. Não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus, e é isso que nós precisamos guardar, porque a nossa religiosidade sempre vai mostrar, sabe o quê? Que nós temos que culpar os outros para nos tornar mais santos. Eu quero dar um exemplo aqui, e que você guarde, que no final a gente vai terminar dizendo a mesma coisa. Eu moro com um monte de pessoas que estavam à margem da sociedade. Travestis, prostitutas, mendigos, bandidos, assassinos, gente de todo tipo, gente boa demais, né? Todos eles são muito gente boa. Não existe ninguém na minha casa que é mais ruim do que eu, porque dos pecadores eu sou o principal. Eu não posso me dar o luxo de ser melhor do que eles. Mas eu tenho um menino que ele foi travesti por muitos anos, e ele tem um câncer no reto, e ele fez cirurgia hoje e passa muito mal. Eu não sei quanto tempo de vida ele tem, eu sei que está me doendo muito, porque Jesus veio trazer vida, e vida em abundância, e não morte. Quando eu digo que um ex-travesti está com câncer no reto, eu não posso falar mais para você, esmeraldino, nem corintiano, porque você não vai saber o que é reto, né? Mas depois eu posso te explicar. Mas assim, câncer no reto, o que você pensa? Um homem que faz relação anal, está com câncer no reto, você vai pensar, sabe o que? Consequência do pecado dele. Por que eu penso isso? Por que eu penso isso? Porque eu fui ensinado assim, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu penso isso porque não é responsabilidade minha. É responsabilidade do indivíduo que tem câncer. Nós pensamos assim, nós transmitimos a culpa para o outro para não se responsabilizar pelo pecado dele, é dele, acabou. E aí nós individualizamos Deus, isso não é evangelho. O evangelho é aquele que vem para perdoar, porque a religião vem para culpar, para tirar a minha culpa e colocar a culpa no outro, porque aí eu não preciso me responsabilizar pela doença dele. E é isso que nós pensamos. Mas aqui nós estamos aprendendo em Efésios que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos vivificou. E se Ele nos vivificou, não tem pecado que possa segurar a misericórdia de Deus. Então, se você é religioso, você deve estar pensando da seguinte forma: não, o cara é culpado, é consequência do pecado dele. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Eu gostaria que você repensasse sem os preconceitos e sem as pré-dogmatizações que você aprendeu dentro da comunidade chamada cristã. Nós precisamos começar a repensar o evangelho a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, que nós interpretamos ela e ela nos interpreta. E dessa forma, nós precisamos criar um rumo para a América Latina ou para o Brasil que não seja mais formada por pessoas que são da Europa ou do Ocidente. Os brasileiros, os latino-americanos precisam começar a pensar uma teologia que parte do sofrimento das pessoas brasileiras e latino-americanas. Porque aí nós vamos olhar o evangelho como Jesus olha, através da vítima, e não através dos dominadores, através da dominação. Nós não estamos aqui mais debaixo de jugo de dominadores, nós estamos aqui debaixo da graça e da misericórdia de Deus.
e por isso nós podemos pensar diferente deles, porque o Evangelho me dá o direito de dizer que Deus teve misericórdia quando nós estávamos culpados. E se nós estávamos, é porque ainda tem gente que está culpada. E quem está culpado é porque não sabe o que faz. E se não sabe o que faz, nós que estamos na cruz, nós precisamos tirar a culpa, perdoá-lo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem quer andar com Jesus precisa saber o que precisa fazer. O que ele precisa fazer? Estar na cruz. E se estar na cruz é perdoar, então nós precisamos perdoar. Não existe mulher adúltera que não possa ser perdoado pelo homem. Não existe homem adúltero que não pode ser perdoada pela sua esposa. Não existe pessoas que desviam impostos de renda ou qualquer imposto a ser pago que não possa ser perdoado. Não existe nenhum assassino ou assassina que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Não existe nenhum prostituto e nenhuma prostituta que não possa ser alcançado pelo poder de Deus, porque a misericórdia do Senhor, Ele alcança a todos, e Ele me alcançou também, e por me alcançar, eu tenho que alcançar os outros que estão em pecado, e não apontar o pecado dele. Ele já carrega a culpa, e por carregar a culpa, nós precisamos ir lá e aliviar as cargas deles. Isso é papel da igreja, não é papel só meu, mas é papel da igreja fazer isso, tirar a culpa, segurar as cargas, para que ele possa andar com Jesus. É dessa forma que nós vivemos, é desse jeito que nós vivemos. Agora nós não sabemos quando é que Jesus vai convencer ninguém, porque não é o nosso papel, mas o nosso papel seria receber a todos aqui dentro da comunidade, todos, indiferente se é travesti, prostituta, bandido, senador, deputado, que eu acho que é pior do que esses que eu disse, mas assim, deixando para lá essa coisa, mas todos, indiferente. Mas nós só acolhemos pessoas que são iguais, nós não acolhemos pessoas que são diferentes, porque nós achamos que nós somos mais santos do que ele. Por isso que a comunidade cristã, ela cria um muro entre aqueles que são pecadores e aqueles que são santos. E Paulo está tratando disso. A misericórdia de Deus e a alegria da reconciliação é para isso mesmo. Paulo vai falar da seguinte forma: aqueles que são circuncisos por mãos humanas e vocês que são incircuncisos, Deus, através do sangue dele, derrubou o muro que estava entre vocês. E se os judeus se achavam santos e os gregos eram pecadores, não existe mais muro entre pecadores e santos, porque Jesus, ele eliminou. Por que ele eliminou? Porque ele tirou a culpa de todos. Sabe por que João diz dessa forma? Eis aí o pecado de Deus que tira o pecado do mundo. É porque com o pecado ele não conseguia enxergar as pessoas. Tira-se o pecado para enxergar quem está lá. E quem está lá sou eu e você. Sou eu e os pecadores estamos lá. Por isso que João, ele tem um conceito de tirar pecado. Tira o pecado do mundo para poder ver as pessoas que são muito mais importantes do que qualquer culpa que possa existir na vida do ser humano. Qualquer culpa que alguém colocou em você, hoje seja livre em nome de Jesus. Qualquer culpa que você tem sido carregado, esse Deus tirou a culpa sua para poder ver a criação dele e a se alegrar com a vida desse ser humano. E é por isso que Jesus diz, quando chegam os fariseus, ele fala assim: eu quero que vocês entendam o que é misericórdia, quero, e não sacrifício. É a mesma coisa. O sacrifício antes era o sacrifício, a obra de se pagar o pecado. Tinha que levar o cordeiro, amolar o cordeiro, derramar o sangue, fazer com que Deus possa receber. Jesus, com essa frase, ele está eliminando todo e qualquer sacrifício e se colocando no lugar da culpa para que você não tenha culpa. A igreja de Éfeso é uma igreja que vem do desespero, da tragédia para a esperança, porque Ele é misericordioso. Mais ninguém. Mas se nós somos a igreja, nós precisamos trabalhar para tirar o pecado do nosso meio.
E aí, nós achamos que é apontando que nós vamos resolver o problema. Não é apontando que nós vamos resolver. É cooperando para que a pessoa possa ser livre desse pecado que ela carrega. E o pecado, como nós vimos que Paulo disse, ele vai cegar o entendimento. Ele vai fazer com que as nossas mentes sejam obscurecidas. E nós não vamos enxergar o erro. Então precisa de alguém para tirar o pecado, para ele poder enxergar. É concretizar para que ele possa ver que ele está atrapalhando ou que ele está magoando a Deus. E quando nós entendemos a misericórdia de Deus, vamos entender o temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo dele, mas é ter medo de magoar aquela pessoa que quando ninguém teve misericórdia da gente, ele teve. E por ele ter, eu não posso magoar aquele que me ama tanto. E a Bíblia ainda diz, em Romanos 8, ele vai dizer que ele nos amou, mesmo quando nós éramos inimigos dele. A culpa transforma amigos em inimigos. E Jesus veio tirar o muro da inimizade para poder ser todos inimigos. É isso, amém, irmãos? Lógico que não, cara. Pode ser corintiano que disse amém. Para se tornar todos amigos. É isso que Jesus veio fazer. Ele tira o muro da inimizade. Por que ele tira o muro da inimizade? Ele tira o muro da inimizade porque essa violência religiosa precisa acabar. Nós precisamos ser amigos. Amigos do mundo, amigo das pessoas. Porque é isso que Jesus foi. Amigo das pessoas. Ele não foi inimigo de ninguém. Ele foi amigo das pessoas. Pedro, quando vai resumir a vida de Jesus, ele fala assim, ele andou da Galiléia até a Judéia fazendo o bem. Então não dá para ter inimigo. Agora Jesus, ele tem uma forma de acabar com a inimizade. Ele se deu para acabar com a inimizade. Ele deu a vida para acabar com a inimizade. Ele não deu outra coisa a não ser a vida para acabar com a inimizade. Então, a segunda coisa que eu quero dizer, que esse texto está muito claro, é que a igreja, ela veio para acabar com as inimizades. Se queremos servir, precisamos estar no mundo, trabalhando contra as inimizades. Porque se nós não formos trabalhar contra as inimizades, nós nunca vamos poder servir direito. Porque uma pessoa que não é amiga nunca vai servir a outra. Um homem que é amigo, ele vai lavar os pés dos seus amigos. Mas um homem que é inimigo, ele não vai lavar, ele vai vender a pessoa por 30 moedas de ouro. Mas nós não podemos mudar por causa das inimizades que estão sendo criadas na trajetória da nossa vida. Porque nós precisamos trabalhar pela amizade e não pela inimizade. Jesus veio para fazer isso. E se Jesus veio fazer isso, derrubar o muro da inimizade, nós também precisamos derrubar o muro da inimizade. Por que Jesus e por que Paulo ele não diz que nós temos que acabar com o nosso inimigo? Porque não é uma guerra. Porque ele veio e evangelizou a paz. Ele não veio acabar com inimigo nenhum, porque nós como religiosos, nós queremos terminar com o inimigo. O evangelho não. O evangelho termina com a inimizade. Talvez o corintiano, o esmeraldino deve estar pensando, não, mas não é tudo igual. Não, não é. Inimigo é o sujeito, é uma pessoa. A inimizade é algo que você criou ou ele criou com você. E o que a Bíblia diz? Lá em Mateus 5. Mateus 5 vai dizer da seguinte forma, olha, ouviram o que foi dito? Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Ou amarás o teu irmão e odiará o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar sendo parecidos com meu Pai que está no céu. Então o que significa isso? Que Jesus não quer que termine com nenhuma inimizade, com nenhum inimigo. Mas que esse inimigo possa ser retirado dele. A inimizade que está dentro dele.
E como que nós terminamos com a inimizade? Se relacionando, dando a própria vida, para que aquela pessoa que foi inimiga minha, agora pode ser minha amiga. Pode fazer parte da mesma família, pode fazer parte da mesma sociedade, da mesma comunidade. Nós não viemos aqui para criar inimizade, mas viemos aqui para criar amizades. Viemos aqui para derrubar muros de inimizade. O Evangelho, ele não veio para criar muros, ele veio para derrubar os muros. Quando a pessoa é inimiga da outra, ela vai criando muros. E também, Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer da seguinte forma, que a comunidade que quer viver, ela não pode entrar na dinâmica da inimizade. E a dinâmica da inimizade é uma pessoa que é inimiga da outra, sempre vem um instrumentinho, amigo do diabo, para falar, aquela fulana ou aquele fulano falou isso e isso de você. Aí o que você faz? Você se justifica e condena. Então a dinâmica de terminar com uma comunidade é a inimizade. Por quê? Porque você se justifica para condenar e a outra pessoa também vai justificar você para condenar você. E aí fica nessa dinâmica e vai envolvendo pessoas. E disso a comunidade acaba. E por isso Jesus ele veio para pôr um fim nisso. Através do sangue de Jesus, ele termina com a inimizade. Então o que ele fez para terminar com a inimizade, voluntariamente ele se deu. Então a Bíblia também diz, Jesus diz lá em João, ele vai dizer da seguinte forma, ninguém tira a minha vida, eu a dou porque eu quero a dar. Ninguém pode tirar a vida nossa, nós temos que dar porque queremos dar. Então uma igreja que quer terminar com a inimizade, ela precisa trabalhar para dar a vida voluntariamente para o seu inimigo. E ainda a Bíblia diz da seguinte forma, Paulo vai dizer da seguinte forma, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, vai criar brasas vivas na cabeça dele. E ele usa ainda um versículo do Antigo Testamento que vai dizer da seguinte forma, porque a vingança é do Senhor. E se a vingança é do Senhor, isso tem uma conotação mais profunda. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que Deus tirou o direito do cristão de se vingar. Porque o direito é de Deus. E se o direito é de Deus, os cristãos já não têm mais direito de se vingar, já não têm mais direito de condenar, já não têm mais direito de informar para os outros a culpa dos outros. Então, se Deus tirou o seu direito de se vingar, nós temos que fazer amizade com aqueles. E só através de ações nós vamos eliminar as inimizades que nós temos. E quantas igrejas por aí que são plantadas, e quantas igrejas por aí estão em locais que têm dificuldade e vulnerabilidade social enorme, como essa água aqui que nós estamos vivendo. Não tem escola pública, não tem hospital, não tem posto de saúde. A igreja está fazendo o quê? O que a igreja faz nessa cidade se não tem nada de benefício aos pobres e os necessitados? Nós estamos trabalhando para a amizade deles ou para a inimizade deles? Ou nós queremos que eles se reúnam nesse grande templo para achar que aqui tudo vai ser resolvido? Deus nos chamou e nos salvou para que a gente trabalhe para transformação social, e não para simplesmente deixar a coisa cultuando simplesmente. O culto não começa só aqui, o culto começa quando eu estendo a mão, e eu posso ajudar a construir o que precisa dentro da cidade onde eu estou. Não tem como fazer. Então Jesus, ele vai colocar um texto, ou Paulo vai colocar um texto de suma importância para nós, que é a fé. E com isso eu quero terminar a minha fala, mas é com a fé. Ele vai falar, vocês são salvos pela fé, e isso não é de vocês, nem de obras, para que ninguém se glorie, é de Deus. E tudo que Paulo vem falando é de Deus. Nós não tivemos nenhuma ação, Deus fez tudo por nós.
Mas ele vai falar assim que a salvação é pela fé, que você é salvo. Mas o que é fé então? O que seria fé? Fé é aquele que as pessoas em Antioquia foram considerados cristãos porque seguiam Jesus. Fé cristã só pode ser fé cristã se eu sigo a Cristo. Então tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para você. Quem pode se dizer cristão hoje? Quando é que alguém é cristão hoje? Quando é que uma pessoa pode levar o nome de cristão? Quando é? Porque na Bíblia deixa muito claro em Antioquia que eram os seguidores de Jesus. Eram os seguidores de Jesus, foram chamados por cristãos, porque seguiam esse Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E esse ungido de Deus que veio estar cheio do Espírito Santo, ele veio com uma obra para cumprir. Ele não veio fazer algo no céu, ele veio fazer algo na terra. Ele não veio fazer algo que lá no céu está tudo bem, eu vou vir lá, vou lá dar uma olhada nos seres humanos que tem na terra. Ele veio com uma função, ele veio com um objetivo, ele veio para fazer algo diferente. Ele diz que ele veio libertar os cativos, ele veio dar vista aos cegos, e ele veio evangelizar os pobres. É isso que ele veio fazer. Porque essa é a função de Jesus, esse é o mandato de Jesus. E aqueles que seguem Jesus precisam proporcionar isso para o ser humano, porque nós fomos salvos para termos uma função na terra, e não para ficar fora da função. Nós temos uma função, nós temos um mandato, e esse mandato é libertar os cativos, dar vista aos cegos, evangelizar os pobres e proclamar o dia aceitável do Senhor. É isso que nós viemos fazer. Mas fundamentalmente, é quando a pessoa tem fé, fé cristã. A fé está sendo negada na prática. Por isso que Tiago, ele vai falar: você me mostra a sua fé, eu vou mostrar as minhas obras. Porque fé sem obras não tem fé, é morta. É morta. Fé sem obras é morta. Não tem. Então ele está falando que quem não tem obras não tem fé. Não tem fé em Cristo. Ele está dizendo isso. Porque morreu a fé. Não dá. Então, o que é fé? O que é fé então? Se nós somos salvos pela fé, o que é fé? Porque se nós formos fazer uma bricolagem de Tiago e de Efésios, nós vamos ver que nós fomos chamados e somos salvos para isso, para sermos feituras dele. E quando Paulo escreve isso, eu fico olhando para mim e falo: puxa vida, mano, eu sou feitura de Deus. Eu olho no espelho e falo assim: eu sou o cara, sou bonito pra caramba. Tem uma lista de gente que me acha lindo. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Uma lista, porque eu tenho muitos filhos. Se você tem poucos filhos, você é pouco lindo. Agora quem tem muitos filhos é muito lindo, né? Então vocês são feituras dele. Para quê? Para as boas obras. Paulo vai falar que a salvação existe um cunho de transformação social. Paulo vai falar que a nossa salvação não é só para ir para o céu. Paulo não vai falar que a nossa salvação é só para cultuar a Deus durante o dia, ou durante o domingo, e durante a semana eu faço o que eu quero. Isso é fé sem prática. Então, se não tem prática, a nossa fé está sendo negada pela nossa falta de prática. Então a fé vai muito além daquilo que nós pensamos. Por isso que Hebreus diz: olha, a fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Mas quando a gente vai olhar para que Hebreus escreveu, a fé tem muito mais do que aquilo que é o primeiro versículo do capítulo 11. A gente só fala do capítulo 11, mas todos que tiveram fé enfrentaram o império, enfrentaram a política, enfrentaram a pobreza, enfrentaram os violentos, enfrentaram os leões, enfrentaram as espadas. Então a fé não é uma fé que só olha para cima, mas é uma fé que ela se espalha na terra. Então ela é uma fé histórica. Ela tem que ser uma fé histórica que muda a vida do ser humano. A minha vida tem que mudar a vida de gente. Se não mudar a vida de gente, tem algo errado com a minha prática.
É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então o que é fé? A fé chega até onde o saber não chegou. A fé vai até onde o pensar nunca chegou. A fé é a compreensão, é mais do que a compreensão. A representação é mais do que representação, porque nós vivemos na representação de uma fé. Porque nós falamos assim, não, eu tenho fé em Jesus que Ele vai me levar para o céu. Mas a gente nunca diz que nós temos fé em Jesus para cuidar de gente que está sofrendo. Nós nunca dizemos assim, olha, Jesus está me dando fé para eu poder cuidar de viúva, para eu cuidar de pobre, para eu cuidar de órfão, para eu cuidar das pessoas que precisam de hospital, de escola, de ponto de segurança e tudo mais. Eu tenho fé em Cristo e quero transformar essa fé numa fé histórica, porque se for uma fé só transcendente, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente se não transformar a minha fé em fé histórica que vai transformar a sociedade. E isso é evangelho, porque quando Jesus falava assim, vai, a tua fé te salvou, é porque ela acreditava que historicamente ela ia ser curada. Nós precisamos entender que a nossa fé tem que transpor o saber. A nossa fé, ela não pode chegar só a ser fé transcendente. É uma fé da totalidade. Abre-se ao outro mundo. Como o mundo do outro pode entrar também na minha vida. A fé é a posição da inteligência primeira. Não é o conhecer, o saber, não é a faculdade, é a universidade que vai me ter fé, que vai me dar fé. Fé é dom de Deus, mas esse dom precisa passar pela história. Se não passar pela história, deixa de ser prática. E se não passar pela prática, ela deixa de ser fé e ela morre. E por isso não existe cristão se nós não praticarmos a nossa fé em Deus. É isso. A fé, ela traz outros sentidos. Ela não traz só simplesmente o sentido da salvação. Porque o sentido da salvação eterna é egoísta e reducionista. A fé da salvação eterna, ela é egoísta e reducionista. Porque eu fui salvo, então eu sou egoísta. E ela é reducionista porque eu estou esperando o céu chegar. Não faço mais nada. Tá bom demais, já estou salvo. Os outros que vão para o inferno. Mas Jesus não veio dar vida. E se Ele veio dar vida, eu tenho que trabalhar para dar vida para os outros. Porque eu quero ser seguidor de Jesus. Eu quero ter fé nele. E tendo fé nele, Ele vai me impulsionar a transformar a sociedade. Ele não quer que a gente fique parado. Por isso que Ele disse, assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. É palavra de Deus. Palavra de Deus, é uma fé histórica. Tem outra liberdade na fé. Eu não preciso do meu pecado. Eu não preciso do pecado, eu estou livre dele. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu sou escravo de todos. Porque a minha fé me faz escravo da sociedade. Me faz escravo dos doentes, me faz escravo dos presos, me faz escravo dos cegos. A fé me deixa livre para eu fazer o que eu quiser, mas eu sou escravo de todos. Talvez se você procurar num livro do Lutero chamado Da Liberdade, você vai entender isso. Mas é a fé, é a liberdade que nós temos. Somos livres do pecado, podemos fazer o que nós quisermos, mas somos escravos de todos. Por isso nós temos que ajudar, porque quanto mais ajudamos, mais livres seremos. Agora nós achamos que nós vamos conquistar a liberdade simplesmente só adquirindo. Só adquirindo e acumulando. Nós não assumimos liberdade, porque o acúmulo traz escravidão. Liberdade é quando eu dou a minha vida, e eu dou porque eu quero dar. Então eu não preciso ter mais nada, é só o necessário e o suficiente. Além disso, eu quero falar da seguinte forma, que a fé só é fé quando nós somos ateus. Isso é fé, quando somos ateus. Ateus em nós mesmos. Aí nós vamos transformar essa fé. Porque eu não posso nada, mas o Deus que está em mim, Ele vai jorrar a água viva. O Deus que está em mim,
Ele vai fazer algo diferente nessa terra. Por isso que nós temos que lutar pela vida. Porque Ele veio para dar vida. O que é o Evangelho a não ser dar vida para aqueles que não têm? Então, se nós temos fé em Cristo, irmãos, a prática precisa brotar. E é o que nós não temos. Nós terceirizamos as nossas práticas. Sabe o que você faz? Sabe o que nós fazemos? Damos dinheiro. Terceirizamos. Trabalhamos numa empresa terceirizada e terceirizamos o trabalho que era meu. Eu pago para alguém fazer porque eu não tenho coragem de fazer. Então, eu sei que você tem fé. O seu trabalho é muito legal. Nós vamos ajudar você. Mas eu não tenho esse chamado. Se tu é crente, tu já tem um chamado. Só você que não escutou ainda, está escutando agora. Se tu é crente, você já tem um chamado e precisa praticar esse chamado. Não adianta falar Senhor, Senhor, porque no último dia você vai escutar para trás de mim, porque eu nunca te conheci. Mas o Evangelho é aquele que responde rápido. Eu tive sede, você me deu de beber. O Evangelho, aquele que foi chamado, ele responde ao chamado. Eu tive fome, essa fome grita, e por gritar eu tenho que socorrer, porque eu fui chamado para dar vida. Eu não fui chamado para inércia, mas eu fui chamado para dar vida. E por isso que eu não posso acreditar em mim mesmo, porque com as minhas forças eu não posso fazer. Mas com aquele que está dentro de mim e que diz que habita em mim, porque eu sou templo dele, Ele vai me fortalecer sempre. E eu vou fazer. E eu vou entregar a minha vida, porque um dia Ele entregou a vida dele por mim. Isso é a fé que salva. A fé que está impedida de acreditar em você mesmo. E o que nós fazemos? Acreditamos em nós mesmos. Nós estamos aqui, mas somos ateus do Deus da Bíblia. Porque nós não acreditamos direito no que Deus quer fazer. Nós nunca oramos como Jesus orou no monte do Getsemane, sangrando. Passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Isso é fé. Eu não quero ir, mas se é para cumprir a tua vontade, eu vou. Abraão, você acha que queria matar o filho? Mas é a sua vontade. Eu vou. Você acha que Noé queria passar tantos anos construindo a arca? Mas é a sua vontade. Eu vou. Você acha que Paulo queria morrer decapitado? Mas é a sua vontade. Eu vou. Porque é a sua vontade. Faça a sua vontade. Medo eu tenho. Eu morro de medo. Sou covarde. Mas todo dia eu falo para Deus, Deus, faz a sua vontade. Eu e minha esposa, nós oramos por umas 10 semanas. E às 10 semanas atrás, nós estamos pedindo para que Deus mande um assassino para a nossa casa. Porque a gente já morou com muitos assassinos e agora a gente não tinha. Aí eu falei para minha mulher, vamos orar para Deus mandar um assassino para a gente cuidar. Já que a gente precisa acabar com a morte, vamos tirar o assassino de lá. Porque aí acaba com a morte. Aí começamos a orar. E quando você ora, você pede. Você pedindo, Deus vai dar. Se você bater, Ele vai abrir. E Ele fala que vai dar a medida recalcada e sacudida. Aí você acha que é um emprego bom, que você vai ganhar muito e tal. Não, cara, é um monte de problema que vai vir para você cuidar. Se você orar por problema, Ele vai te encher de problema. Deus deu 2, não deu 1. Deus deu 2. Sabe o que acontece? Quando o assassino vem para Jesus, acabou a morte. Não vai matar mais. Porque virou crente. Não precisa matar mais. Quem crê que um travesti pode se
se transformar em um homem de Deus? Quem crê que uma prostituta pode se transformar numa mulher de Deus? Quem crê que um assassino pode se transformar num grande pregador do Evangelho? Mas aonde eles estão? Levanta um aí para mim. Você está vendo alguém aqui assim? Cadê? Isso significa falta de prática, porque eles não estão no nosso meio. E se não estão no nosso meio, está faltando fé. Está faltando fé no nosso meio, porque eles não estão aqui. E se eles não estão, é porque nós não estamos fazendo nada por eles. Nada. Cadê a prática disso? Cadê a prática do Evangelho? E aí ele falou que ele derrubou o muro da inimizade. Se ele derrubou, eu não posso ser inimigo dos marginais. Eu tenho que ser amigo deles. Tu quer ter uma fé transcendente ou uma fé histórica? Essa fé é a fé que muda o mundo. A fé histórica. Tu quer mudar a forma de viver pela fé? Não estou falando para você largar o seu emprego, não. Estou falando para você viver de uma fé histórica que vai te impulsionar a transformar a sociedade. Tu quer? Fica de pé e eu vou orar por você e eu vou terminar aqui. É só quem quer. Porque se você não quer, não precisa ficar de pé não. Eu não vou ficar envergonhado. E também não vou ficar menos triste. Eu quero dizer, nessa noite para terminar, aquele travesti que viveu com câncer, está com câncer, está quase para morrer. Todos os dias eu oro por ele. Todos os dias eu quero vê-lo. Ele, aos 3 anos de idade, ele foi abandonado pela mãe. A mãe casou com um homem. E esse homem trouxe ele para morar junto com a família. Dos 7 anos aos 12 anos, ele foi abusado por esse padrasto. Aos 14 anos, ele decide que ele não quer ser um homem como o padrasto dele. E se torna um travesti. Aos 29 anos, ele decide que ele não quer ter mais a vida como travesti. E ele chega em casa e decide no mesmo dia: eu sou homem e vou cumprir o que Deus quer. Eu falei assim: amém? Pode morar aqui na minha casa, não tem problema. Se você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é meu irmão. E por ser meu irmão, não posso te mandar mais embora. Porque irmão não pode morar debaixo do viaduto. Tem que morar na minha casa. Porque ele faz parte da minha família. No mesmo dia ele cortou o cabelo. No mesmo dia ele pôs roupas de homens. Depois de 2 anos morando comigo, ele pediu para tirar os seios. Nós conseguimos tirar os seios dele só em fevereiro desse ano. E quando ele fala assim: agora eu posso ser enfermeiro, porque assim como eu fui cuidado, eu quero cuidar dos outros. Eu quero servir pessoas. E ele falava para mim assim: Macarrão, eu quero servir pessoas. E eu quero ser enfermeiro porque para mim isso é servir. Eu vou fazer uma faculdade, vou servir de todo o meu coração. E eu aprendi que a fé precisa desembocar fazendo o bem para o outro. E eu vou fazer isso. Depois de alguns meses, fez o exame, câncer. Depois de alguns meses, esse câncer se alastrou para a bacia. E ontem ele fez uma cirurgia que eu não sei ainda, para saber quais órgãos já estavam todos condenados ou não. Ele está prestes para morrer. E eu estou aqui com o meu coração apertado, porque eu queria que Deus desse vida para ele. Agora que ele podia ter vida. É claro, ele vai ter a vida eterna. Mas ele tinha um sonho de servir pessoas.
consequência do pecado dele, ou consequência de um pecado estrutural que já está na sociedade, que somos indolentes. Indolente talvez o corintiano não vai saber, nem o esmeraldino, que é aquele que não sente dor pelo outro. A igreja se transformou nessa indolência. Se você está de pé, você não pode ser mais indolente. Você tem que ter compaixão e misericórdia daqueles que sofrem. Amém, irmãos? Queridos, eu amo muito a igreja de Jesus. E eu queria que a gente se levantasse para fazer algo pela cidade que sofre. Ponha um objetivo no teu coração hoje. Deus, o Senhor me chamou para eliminar o sofrimento, então me usa. Mas não fique esperando Ele te empurrar. Saia daqui com um plano. E Deus vai fazer milagre através de você. Porque Ele chamou para que você seja a representação dEle nessa terra. Amém? Querido Deus, queremos colocar a vida desses irmãos e dessas irmãs na Tua mão. Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor, se não for o Senhor. Mas hoje nós aprendemos que essa fé é uma fé que a gente não pode acreditar na gente, mas é uma fé que a gente pode acreditar na pessoa que está dentro da gente, que é Deus. E que o Senhor nos transformou num grande templo do Senhor, e que por isso o Senhor habita em nós. Então usa, Senhor, as nossas mãos, usa a nossa mente, usa o nosso corpo, usa os nossos pés, usa, Senhor, as coisas que temos, os recursos que já obtemos, que nós já acumulamos. Usa tudo, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, queremos depender de Ti para tudo. Por isso, Senhor, faz uma mudança nessa cidade em nome de Jesus, e começa por esses homens e mulheres que ficaram de pé, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Não é no nome que está, Seu Deus, no nosso nome, mas é no nome que está acima de todos os nomes, o Senhor dos exércitos, Jesus Todo-Poderoso. E por isso, Senhor, nós te rogamos, transforma a sociedade através desse povo, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei se você é pentecostal ou não, mas eu queria dar uma salva de palmas para Jesus, viu?